Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite nós iremos meditar no texto de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Eles, porém, lhes disse: Pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependeis, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, as notícias revelam que já foram infectados com o coronavírus mais de 600 mil pessoas, chegando a óbito mais de 30 mil pessoas. Aqui no Brasil foram infectados mais de 3 mil pessoas, eu creio que agora passando já de 4 mil, e mais de 100 mortes. O Senhor Jesus Cristo estava dando uns de seus discursos, e aí algumas pessoas se aproximam dele e começam a falar também sobre a morte, sobre uma tragédia que tinha acontecido. E o texto diz que naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Alguns chegam para Jesus e indagam Jesus sobre uma situação que aconteceu. Alguns galileus subiram até Jerusalém com o propósito de adorar no templo. Chegando lá, de forma cruel, Pilatos matou, enquanto estavam fazendo o seu sacrifício no templo. O texto diz que cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. A cena foi tão cruel que o sangue daquelas pessoas ficaram misturado com o sangue dos sacrifícios, porque naquela época os sacrifícios eram oferecidos a Deus por animais mortos. Então o sangue desses animais se misturaram ao sangue desses galileus que estavam cultuando. Jesus, ainda no versículo 4, ele passa a falar de outras mortes. Ele diz: Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus agora cita outra história, que foi 18 pessoas que morreram na torre de Siloé. A torre caíra e acabou esmagando essas pessoas. E vieram então a óbito 18 pessoas. Eu pergunto para você, o que Jesus tem a ensinar aos seus discípulos e àquela multidão que estava a lhe ouvir? Qual seria o seu objetivo? Nós veremos nessa noite alguns ensinamentos de Jesus sobre os males que causam mortes. O primeiro ensinamento é que todos nós podemos ser acometidos desses males. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Aquelas pessoas vêm até Jesus e perguntam para o Senhor sobre a situação dos galileus que morreram daquela forma cruel. Qual é a resposta de Jesus? O versículo 2. Ele,
porém, lhes disse: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Jesus diz: olha, vocês acham que esses galileus, eles eram piores, eles eram mais pecadores, eles eram mais pervertidos do que os demais galileus da sua época? Depois ele vai falar no versículo 4 também: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ou vocês pensam que aqueles que morreram quando caíram a torre sobre eles e foram esmagados, eles eram mais culpados, eles tinham mais culpa do que todos os outros além de Jerusalém? Jesus afirma, irmãos, e diz: de forma alguma. No versículo 3, Jesus diz: não eram. Eu vos afirmo, eles não eram mais pecadores do que os outros galileus. Eles não eram mais pecadores do que os outros moradores de Jerusalém. Às vezes nós temos a tendência de achar que todos os males têm ligação com pecados particulares. Não foi diferente também com Jó. Jó pegou uma enfermidade, que o seu corpo todo ficou cheio de ferimentos. Os seus amigos chegaram para ele e falavam assim: Jó, é melhor você confessar o seu pecado, a sua culpa, porque isso está acontecendo com você, porque você está com a vida cheia de pecado. Mas não era isso, irmãos. Não era isso que estava acontecendo com a vida de Jó de forma alguma. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e piedoso entre os seus contemporâneos. Era um homem justo. Certa vez, Jesus chega com seus discípulos em um homem que era cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntam assim: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascera cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais. Isso aconteceu para que o poder de Deus fosse manifestado aqui, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não estamos blindados dos males, porque nós somos piedosos. É uma obrigação de todos nós sermos obedientes à palavra do Senhor, guardar os mandamentos. Todo mundo é chamado a obedecer os mandamentos do Senhor, mas ser piedoso não isenta você, ninguém, da possibilidade de ser visitado por males. Por quê? Porque todos nós somos humanos, porque todos nós somos pecadores, nós somos acometidos de males, de enfermidades, de dificuldades algumas vezes, porque nós estamos nesse mundo, e nós estamos no mundo caído, e também somos caídos. O que é a morte? A Bíblia diz que a morte é a punição de Deus na vida do homem por causa dos seus pecados. Deus colocou Adão no jardim do Éden e disse para Adão: Adão, não coma daquela árvore, não me desobedeça, porque no dia que você me desobedecer, você irá experimentar o pecado e você irá morrer. Adão desobedeceu e Deus cumpriu a sua promessa, e o homem até hoje morre, porque Deus cumpre as suas promessas. E por causa do pecado de Adão, irmãos, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz: maldita é a terra por tua causa. O pecado também trouxe modificação nessa terra.
Lá em Gênesis, quando vai falar sobre essa terra, diz que era uma terra perfeita, que não tinha cardos nem abrolhos. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz que maldita é a terra por tua causa. O pecado trouxe também maldição para a terra. O pecado trouxe transformação para essa terra e fez com que ela fosse acometida de males por causa do pecado da humanidade. Agora todos nós experimentamos de males, todos nós, todos que são humanos, não importa se ele é crente, se ele não é crente, se ele peca mais ou peca menos do que os outros, todos são acometidos, porque estamos todos num estado caído. Nós experimentamos de males nessa vida, porque todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram. Todos pecaram, não há um que não peque. Então não fique pensando que essas pessoas que morreram de coronavírus, mais de 30 mil pessoas, elas eram piores do que nós, de forma alguma. Não é que nós somos melhores do que aquelas outras pessoas, mas o que acontece é que Deus está sendo gracioso conosco. Isso deve nos levar à gratidão ao Senhor, a louvar o Senhor pela sua bondade, pelas suas misericórdias e pelo seu cuidado para conosco. Enquanto o coronavírus vem com força ceifando mais de 30 mil pessoas, o Senhor tem nos poupado. Então toda honra e toda glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua graça tem nos visitado, a sua bondade tem estado presente ao nosso lado. Então o que nós temos que fazer é nos prostrar e agradecer a Deus. Irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo nesse texto continua nos ensinando sobre os males que causam morte. O segundo ensinamento de Jesus é que o arrependimento é a melhor preparação para nós enfrentarmos esses males. Jesus ainda continua dizendo para aqueles que lhe perguntaram sobre aquelas mortes. No versículo 3 ele diz: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, eles não eram pecadores mais do que os outros, mas se vocês que estão aqui hoje, vocês que estão vivos, eles já foram, nós que estamos vivenciando toda essa história, não nos arrependemos, nós iremos perecer igualmente como eles. Jesus fala isso também no versículo 5: não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, o que Jesus continua nesse texto nos ensinando sobre os males que causam morte? Segundo, ele nos ensina que a melhor forma de nós enfrentarmos esses males é com arrependimento. Veja só o versículo de número 3: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus diz para aquela multidão que está ali ouvindo: olha, eles não eram mais pecadores do que os outros, eles pereceram e morreram daquela forma, mas se vocês não se arrependerem, se nós não nos arrependermos, nós iremos perecer da mesma forma, da forma repentina que aconteceu. Irmãos, então a melhor forma de nós enfrentarmos os males é com o nosso coração contrito diante de Deus. É com o nosso coração prostrados aos pés do Senhor. É olhando para a nossa rebelião, é olhando para os nossos pecados. O que significa arrependimento? É mudar
mudança de rota, é deixarmos de praticar alguns pecados que desagradam ao Senhor, é nos entristecer com algumas coisas que fazemos que desagradam ao Criador. Um exemplo que nós temos do verdadeiro arrependimento é Pedro. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, mas chega um momento da sua vida, o texto em Mateus capítulo 26, versículo 75, diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro viu que ele negou o Senhor, ele reconheceu que fez algo errado, ele se entristece pelo seu pecado. Então ele chora amargamente pelo seu pecado. E é isso que Jesus fala de novo no versículo 5: não mais, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, no versículo 1, quando vai começando o texto aqui de Lucas capítulo 13, diz: naquela mesma ocasião. Então, estava acontecendo alguns discursos de Jesus ali, e naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegam para indagar Jesus. E o que era que estava acontecendo? O que Jesus estava pregando? Qual era o assunto que Jesus estava falando antes, naquela ocasião? O assunto, irmãos, o centro era arrependimento. É tanto que no capítulo 12 de Lucas, no versículo 19, Jesus contando uma parábola, ele diz: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Conta a história de um homem que juntou muitos bens, muito dinheiro. Aí Jesus diz assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, para quem serás? Precisa estar preparado. Arrependimento. Precisa estar preparado quando o Senhor voltar. Ainda no versículo 31, Jesus falando aos seus discípulos que andavam ansiosos pela vida, pelo que comer, Jesus diz assim: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Busque Deus em primeiro lugar. É tempo de buscar Deus, é tempo de nos arrependermos, é tempo de pensar na nossa morte. É tempo de estar preparado. Veja qual era a ocasião que Jesus também, o que Jesus estava pregando no versículo 47, Jesus diz, no versículo 37, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Bem-aventurado é aqueles que, quando o Senhor vier, vai encontrar vigilante. Irmãos, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, Ele pode todas as coisas, Ele pode muito bem parar. Jesus pode parar esse vírus, da mesma forma que Ele fez com o mar, com a tempestade. Mas Jesus também tem os seus bons propósitos. O Senhor é soberano, e na sua eterna sabedoria Ele sabe o que faz. Eu nunca vi na minha vida um povo tão contrito como nós estamos vendo ultimamente. Multidões louvando ao Senhor, cantando hinos ao Senhor da janela dos seus apartamentos. Cantores fazendo doações, pessoas que têm dinheiro fazendo as suas doações em valores altos para ajudar o próximo. Cantores de música popular lançando vídeo na internet, cantando louvores a Deus. Empresas que fabricam bebidas, fabricando algo para ajudar o próximo. Bares fechados,
Deus tem o seu propósito. Festas canceladas, pessoas pedindo orações, com seus corações contritos, dizendo: Senhor, me ajude. E essa deve ser a nossa atitude, irmãos, estarmos preparados. Então, qualquer caminho que nós estamos andando, que não agrade o Senhor, esse é o tempo de deixar isso que Jesus está nos ensinando. A melhor forma de enfrentarmos os males é nos lançar nos braços do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que possamos reconhecer que nós não somos melhores do que aqueles que já foram, mas que tenhamos um coração grato, porque o Senhor está nos poupando até agora. Que nós possamos olhar para tudo isso e ver que é uma oportunidade de nos arrependermos e ser crente de verdade e aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida e viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, Tu és o Senhor que está no controle de todas as coisas. E pelo Teu poder, Pai, conduz tudo para a Tua glória. Nós queremos nos prostrar com o nosso coração e sermos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós até agora. Nós queremos correr para os Teus braços em confiança e rogamos, Pai, que o Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre o Teu povo. Perdoe os nossos pecados. Queremos andar de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Que o Senhor nos ensine em meio a essa pandemia, em nome de Jesus. Amém.